Estrategista-chefe da Avenue, chegando aqui para conversar com a gente. Muito bom dia para você, Will. Seja bem-vindo. Quero saber se está aproveitando a Black Friday por aí, se está tendo, né, boas promoções ou não. Bom dia a todos, bom dia, Paula. Eu tô aqui realmente de Black nessa Friday, de Black. Né? que é uma sexta-feira com menos intensidade aqui no mercado americano, né? Dado que a gente tem o mercado só até metade do dia, é um dia mais morno, meio fraco. Realmente o Thanksgiving é um feriado importante aqui nos Estados Unidos. O pessoal foca realmente não nas oportunidades de mercado, mas nas oportunidades de compra da Black Friday. E falando em oportunidades de compra da Black Friday, vamos lá, né? Já vou aproveitar aqui. Qual que seria as oportunidades do investidor nessa Black Friday? O que ele poderia aproveitar aí? Ativos que você, de repente, está olhando ali nessa Black Friday, ou então investimentos em renda fixa, enfim. Como usar? A gente fala muito em Black Friday, só associa na compra, né? Vamos comprar algo no comércio em si, mas tem que aproveitar a Black Friday também para comprar alguns ativos, aproveitar a oportunidade também, né? Não, com certeza, Paulo. Até em relação a isso, aproveitando, fazendo uma propaganda válida aqui, né, para quem quer aproveitar a Black Friday, como investidor, a Avenue está dando 35% de desconto no câmbio, né? Então quem tiver interesse aí em realizar o câmbio tem que ser meio rápido, porque o mercado fecha mais curto, né, que nem eu falei hoje, mas a gente tem aí 35% de desconto no nosso valor de câmbio. Então, para quem quer começar a investir no exterior, essa pode ser uma alternativa aí interessante, tá? Esse é um ponto. Em relação ao mercado americano, eu diria que o mercado americano é sempre muito amplo, né? Então sempre tem alternativa para quem depende do teu horizonte de investimento, depende o que você busca. A gente vê uma oportunidade muito grande no mercado de bons, de renda fixa. Quando a gente olha, até estava escrevendo sobre isso, segunda-feira vai ao ar mais um post que eu estou fazendo. Toda semana eu faço uma análise, enfim, falando sobre o mercado americano. E aí, por que a gente fala muito em renda fixa, né? Porque a gente ainda tem um receio, uma percepção de que a economia americana ela pode sim entrar numa recessão ano que vem, tá? E aí muita gente falou, mas não vale a pena então investir nos Estados Unidos? Não, sempre tem alternativas para investir. É o maior mercado do mundo, o mundo investe aqui, mesmo quando a gente tem recessão nos Estados Unidos, tem oportunidades. Acho a oportunidade mais latente hoje, investimentos em renda fixa. Por quê? Você garante taxa, né? Você fecha você compra hoje um título de dívida corporativa que te remunera 5, 6, 7% em dólar. Então é dólar mais 5, 6, 7% ao ano, depende de qual título, durante 3 anos, 5 anos, né? Depende do prazo do título também, né? Então, e a renda fixa, é sempre importante mencionar, né, que quando a gente fala em renda fixa, a renda, de fato, ela é fixa, né? O preço, não necessariamente, o preço oscila, né? O sabor da marcação a mercado. Só que nesse ano, essa marcação a mercado não foi muito favorável para os títulos. O que é ruim, obviamente, para quem estava investido, mas para quem não está investido é uma excelente oportunidade, para no mínimo considerar isso para compor carteira, né? Então, enquanto no Brasil a gente está falando em IPCA mais 5, IPCA mais 6, hoje você encontra dólar mais 5, dólar mais 6, dólar mais 7, coisa que você não encontrava há muito tempo aqui no mercado de renda fixa nos Estados Unidos. Então, essa é uma alternativa muito interessante. Ações, sempre tem coisa legal. A questão só é que a ação, se a gente caminha para uma recessão, de fato, aqui nos Estados Unidos, com indicadores de atividade desacelerando, os juros ainda subindo, apesar vale a pena a gente comentar sobre a ata, daqui a pouco a gente pode falar, mas juros ainda subindo nos Estados Unidos tendem a afetar negativamente, né, o que a gente chama dos dos earnings, né, dos lucros das empresas, tá? E aí, consequentemente, o cenário para ações ele ainda continua um pouco desafiador. Já que você falou sobre a ata, eu também queria aproveitar essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a ata aí do FONC desta semana, até porque vai muito em linha com o que você falou, né, dessa preocupação muito da questão de uma recessão para o ano que vem. O Fed sinalizou a redução no ritmo do aumento de juros. A gente viu toda essa estimativa aí para alta de dezembro em torno de 0,5 ponto percentual. Primeiro, eu queria entender como que você viu realmente a ata do Fed, os reflexos aí, né, do mercado de quarta-feira para cá, se os investidores, apesar de ontem ter ficado fechado, enfim, mas só para a gente entender se os investidores já precificaram esse tom aí mais suave, e depois para a gente comentar um pouco mais sobre essa preocupação que às vezes muitos investidores eles têm. Poxa, eu vou
vou dolarizar também o meu investimento, mas eu vou para um momento no qual Estados Unidos pode entrar numa recessão. Fica muito ali também essa preocupação no ar aí para muitos investidores. Não, com certeza, Paulo, é uma coisa a se pensar, a se levar em consideração. Conforme eu falei, recessão, os Estados Unidos já passou por recessão em outros momentos, né? A economia americana, ela tem os seus ciclos, é verdade, mas aqui existem alternativas para você aproveitar esse ciclo, né? Eu sempre falo que o dolarizar não é necessariamente só investir também nos Estados Unidos, né? Eu falei que eu acho que em termos de Estados Unidos, a renda fixa oferece hoje uma atratividade bem interessante, mas aqui, através do mercado americano, você consegue investir do universo de ETFs ou de fundos globais, eventualmente na bolsa de Taiwan, na bolsa de algum local do Sudeste Asiático, tem ouro, prata muito acessível, muito fácil, você tem cases setoriais, você tem Europa eventualmente, então assim você consegue investir de forma global, esse é um ponto. E o outro ponto é que assim, se por um lado 2022 foi muito desafiador com o aumento de juros aqui impactando negativamente o mercado de bonds e também negativamente o mercado de ações, por outro lado, a gente teve uma ata que direcionou para o seguinte, olha, a gente ainda vai continuar subindo os juros, mas a gente vai reduzir o ritmo de aumento de juros e aí, consequentemente, o mercado já começa a especular em quando que o Fed poderia parar de subir juros, né? Então foi uma notícia... Foi um evento, uma notícia, algo bem interessante que aconteceu na quarta-feira, no final do dia, repercutiu positivamente na Bolsa na hora em que saiu. Obviamente que a gente está num momento de baixa liquidez por conta do feriado, parte disso já vinha sendo precificado no mercado também, né, que o Fed em algum momento ele vai desacelerar o ritmo, mas o que eu acho relevante e emblemático é que a gente está cada vez mais perto aí do topo, né, dos juros, né, que tem casado, digamos assim, com as mínimas de mercado, né? Vamos ver se a gente vê uma inflexão daqui para frente nisso. Uhum. A gente viu ali na semana passada Berkshire de Warren Buffett ali divulgando sua carteira de ações ali, conforme inclusive foi solicitado pela SEC, né? E foi muito surpreendente ali de sua holding montar ali uma posição na empresa de chip de Taiwan, semicondutor de manufaturados ali em relação aos semi-chips. Qual que é a sua opinião? O que ele investiu em empresa de chips em Taiwan? Num momento sensível que muita gente pensa, né, que Taiwan pode entrar em um conflito. Só para complementar, Isa, desculpa aí interromper, mas é um momento em que muita gente fica, né, será que realmente Taiwan, né, vai entrar aí no meio de um conflito, né, Estados Unidos e China com Taiwan no meio do caminho, né, mas se Buffett está vendo algo positivo aí? Isa, excelente pergunta, legal ter trazido isso à tona, porque é exatamente para mostrar um pouco disso que eu falei, assim, cara, ações sempre têm oportunidades, né, o Buffett, ele investe toda a grana dele em ações, investiu isso ao longo da vida dele, então para quem tem estômago, cara, não tem problema nenhum, na verdade, assim, hoje você tem diversas ações com quedas acumuladas de 30%, 40%, 50%, então para quem tem estômago e tem paciência para esperar, que nem o Buffett, que é exatamente o exemplo máximo, né, disso, cara, sim, você pode comprar ações, eu acho que vale a pena estudar aí sobre o mercado americano. Especificamente, Taiwan Semiconductor Manufacturing, a TSMC, ela é nada mais nada menos que a maior empresa, né, produtora de chips do mundo, né? O market share dela, tem algumas fontes que revelam isso, que mostram isso, obviamente é sempre controverso, não dá para cravar, né? Mas roda na casa de quase 50%, né, da produção de chips do mundo, tá? Ou seja, se tiver algum problema, digamos assim, com a TSMC, vai faltar chip no mundo inteiro, e vai faltar chip para tudo que você imaginar, desde essa câmera que eu estou usando, essa webcam, o computador, o monitor, a TV, a geladeira e o carro, tá? A Taiwan Semiconductor, ela não é uma empresa que produz chips de última geração, de altíssima tecnologia, ela é muito mais uma grande indústria, uma grande fábrica, né, por isso manufacturing, né, porque realmente ela é uma empresa que faz a manufatura do chip. Uma determinada empresa vai lá e pede, eu quero X mil unidades de um chip assim, 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 e ela vai lá e produz e te entrega, ponto.
Ela não, ainda que ela tenha alguns chips, obviamente, de maior desenvolvimento, ela não é uma empresa de intensa tecnologia ou de uma tecnologia de fronteira que a gente fala, né? Ou seja, de edge, ou seja, de criar uma nova modalidade de um chip, algo novo, completamente diferente, não testado. Por que eu estou falando isso? Porque isso casa com o perfil de investimento do Buffett, né? Ele compra, sim, empresas de tecnologia, mas normalmente ele não é um cara que investe em tecnologias de última geração, aquela tecnologia que ainda está sendo testada. Não, normalmente ele investe em tecnologias que já foram testadas, já foram provadas. É o caso da Apple, por exemplo, que é a principal composição da carteira dele, né? E a Taiwan, ela tem isso. E é interessante, obviamente, que ele investe na empresa depois de uma queda de 30%, quando você tem dúvidas em relação à relação China e Taiwan, né, que obviamente gera um receio, uma externalidade que não tem como ninguém cravar ou dizer o que vai acontecer ali, é realmente muito incerto, mas é legal mostrar que o Buffett entende aquela ideia básica, né, de que se existe risco, existe prêmio para quem corre o risco, né, e ele vê prêmio, ele vê algo como interessante investir hoje na TSM, por mais arriscado que possa parecer. Uhum. Deixa eu trazer o Alan Gani aqui para a nossa conversa, que eu sei que o Gani já tem perguntas aqui também para o Will. Fica à vontade, Gani. Fala, Will. Tudo bem, meu caro? Legal aquele podcast, hein? Muito bom. Legal, conhecer mais a vida pessoal. Quem não assistiu, fica aí o convite. Está aqui no nosso canal do YouTube, lá o Deepcast, com o William Castro Alves. Will, meu caro, é o seguinte, eu vi uma notícia dizendo que o Biden vai lançar um pacote, um Green Package, né, de quase 370 bilhões de dólares para a economia verde. E isso a União Europeia tem criticado bastante, porque isso pode potencializar a inflação à medida que há um aumento de gastos, né? Isso não colocaria mais gasolina nas empresas de petróleo? Quer dizer, há aquele risco que aconteceu no passado, uma série de investimentos para a economia verde, aí de repente esses investimentos, essa energia limpa, essa transição, ela não vem e o petróleo continua escasso e os preços sustentados. Quer dizer, é uma sinalização de que pode ser uma boa oportunidade para entrar nas empresas de petróleo agora? Boa, Gani. Vamos lá, eu acho que assim, tem que separar o que é o Biden, a sua plataforma política, né, do que aquilo que é a economia real atual. Tá? Olhando para a economia real atual, você tem um balanço aí de oferta e demanda de petróleo muito apertado, com estoques baixos de gasolina nos Estados Unidos tentando ajudar a Europa, ajudar não só por ser bonzinho, mas ajudar porque tem interesse financeiro também, obviamente, sustentando a Europa com o petróleo que pode. Então você tem um descompasso aí de oferta e demanda, claro, pelos próximos 2-3 anos, pelo menos, que é onde você consegue ter alguma ideia de demanda relativamente visível, que tende a sustentar o preço de commodity, em especial petróleo. Tá? Então as quedas recentes, a meu ver, são muito mais pontuais. A OPEP já se manifestou em cortar a produção e tudo mais, como sempre faz, né? E claro, a menos que a gente tenha assim, uma recessão muito forte nos Estados Unidos, e que acaba se espalhando para o mundo, né? Porque é a maior economia do mundo, querendo ou não, a recessão ela não fica restrita aqui, né, aos Estados Unidos, ela acaba impactando no resto do mundo. Então, mesmo que a gente tenha uma recessão muito forte, que aí se contraia muito demanda, né, fica difícil. Eu acho que tem uma sustentação aí para preço de commodity bem interessante, tá? Olhando pelo que eu falei, pelo futuro visível aí de 2-3 anos. Tá? Isso é uma coisa. Por outro lado, assim, o Biden ele tem uma plataforma política, ele foi eleito em parte com esse discurso, né, verde, de sustentar políticas de transição energética e dar incentivos para esses setores. Então tem um quê da questão política, né, dessa plataforma política, que ele precisa entregar um pouco disso que ele prometeu muito, até agora não entregou, né, porque não era o momento, não conseguiu, né. Uma coisa é campanha, outra coisa é dia a dia, é realidade. Então acho que ele precisa entregar algo para manter esse apoio que ele teve, né, durante a campanha.
E também pensando assim a médio e longo prazo, né, sempre quando a gente tem elevação de preço de commodity, né, foi assim que surgiram energias alternativas, né, o choque de petróleo ele fez com que o mundo acordasse para dizer, não, a gente não pode ficar dependente, lá na década de 70, a gente não pode ficar dependente de petróleo, a gente precisa descobrir alguma outra coisa, e aí foi atrás de energia eólica, surgiu a energia solar, e aí a gente conseguiu baratear o custo dessas energias ao longo dos anos, de décadas, o desenvolvimento tecnológico, e hoje é possível ter energia solar, ter energia eólica e por aí vai. Então, acho que essa transição e essa busca por novas vertentes e fontes de energia, ela é sempre saudável, ela é sempre importante que aconteça, né? Então, e aí nesse sentido eu entendo que esse pacote do Biden, ele tem assim uma fundamentação quando a gente pensa mais a médio e longo prazo. A crítica ela é muito mais pelo fato de não precisa ser 8 ou 80, né? Não, vamos só investir nisso aqui porque petróleo é ruim, petróleo destrói o mundo, a gente tem que parar, acabar com o petróleo. Não, veja bem, acho que você tem que ter uma segurança energética, né? Senão acontece aquilo que a gente já aconteceu no Brasil, né? Apagão, né? Faltou chuva, a gente tem uma matriz energética muito limpa, diga-se de passagem, muito bem colocada, assim, na questão ambiental, globalmente, mas no nosso caso, naquela época, faltou chuva e aí faltou energia no Brasil. Aí a máquina parou, isso não pode acontecer, né? Da mesma forma que não pode acontecer se, poxa, faltou petróleo, aí parou tudo. Não pode. Você tem que ter fontes de energia alternativa, de preferência renováveis, né? Então, acho que é a minha opinião aí, falei bastante, mas é mais ou menos por aí. Não, eu acho que total sentido, falou bastante, mas falou tudo, viu, Will? É um assunto, até afinal, mais cedo a gente estava falando muito sobre a questão da Europa, tanto que tem sofrido, né, ainda em relação a toda a pressão por conta, exatamente aí, da questão de energia, até trouxe aqui a informação também, né, até tô abrindo aqui, que meu computador está meio devagar, sobre a questão do teto do preço, né, do gás lá na questão da própria Europa em si, aqui ó, vendo aí uma grande preocupação União Europeia, né, na verdade, preocupando muito e está tendo uma grande divergência em relação à opinião, né, desses países aí, são 27 nações aí do bloco, dividindo-se muito em relação à opinião sobre essa questão, né, sobre principalmente questão energética, ainda muito ligada às consequências dessa pressão inflacionária por conta dessa guerra lá no leste europeu, e isso ainda acaba fazendo preço, com certeza, né, principalmente para os países que já estão com grande pressão inflacionária. A questão da energia, enfim, falar sobre este assunto, acho que é o assunto mais importante, sim, né, da gente, no momento, discutir. E até fiz um podcast recentemente no qual a gente falou muito sobre a possibilidade do Brasil também ser um grande atrativo para as indústrias que estão sofrendo com contas caras, né, pagando esse preço alto de energia. Se o Brasil pudesse, né, souber aproveitar essa oportunidade para tentar trazer essas indústrias ou investidores para cá, né, nós que temos sol aí o ano todo, né, energia solar, energia eólica, principalmente no nosso Nordeste ali, saber aproveitar dessa oportunidade, o Brasil poderia ter grandes, né, ter um grande retorno em relação à energia limpa, na hora que se fala muito em relação a toda essa preocupação energética. Will, eu queria trazer um outro tema aqui, só para a gente falar, deixa eu só voltar aqui para a minha página, né, são tantas abertas aqui. Estava lendo outras notícias, inclusive agora, gente, eu sei que não tem nada a ver com o mercado, só para atualizar aqui o pessoal, que o Neymar e o Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo, né? Tem aqui informação chegando aí, eu estava lendo sobre isso agora. Seleção brasileira perdendo aí 2 grandes jogadores, né? Nessa fase agora, na Copa do Catar. O Danilo e o Neymar realmente foram constatadas as lesões aí no tornozelo, vão poder só voltar a jogar só na outra fase de classificação aí, para a gente atualizar essa informação para o pessoal, que a gente estava falando de jogo. Ontem você assistiu o jogo do Brasil, Will, por falar nisso? Com certeza, e aí acaba que a gente vai ter, é possível que a gente tenha Daniel Alves, né, como nosso lateral direito. Muita gente criticou a indicação dele, né, vamos ver agora como que de repente se torna aí, muda a imagem, né, o pessoal se redime aí, Vamos lá. O que você achou do jogo, por sinal? Daniel, é possível que a gente tenha Daniel Alves e Haddad na economia, né? O que é pior, né? Mas assim, fazer uma enquete aí, né? O que você acha, Gani?
Se você me autorizar, eu vou pegar a sua frase, ótima frase. Vai tweetar já. Eu vou tweetar, né? O que é pior, Daniel Alves ou Haddad, né? Posso, Will? Você me autoriza? Se você quiser, com certeza, Daniel, dou crédito. Dá o crédito, né, Dani? Ô, Gani. Com certeza. Não, eu acho que o Daniel Alves é um grande jogador, foi um grande jogador, né? Ele já não está na mais alta performance, acho que o problema é esse, né? Para uma Copa do Mundo. É diferente do Haddad, que acho que nunca foi um grande economista, né? Então, é diferente. Pelo menos o Daniel Alves, ele não desaprendeu, né? Talvez ele não esteja na forma, né? Agora, na nossa economia vai ser complicado. Ele tem um histórico, né, Will? O outro não. Exato. Experiência, né? Trabalha na área, né? É experiência, na outra né? área. De repente, Exatamente. né? Talvez ele surpreenda, hein? Vamos lá, vamos aguardar. É o que nos resta agora, né? Os dois aí são os que nos restam aí, por sinal. Ô, Will, queria falar aqui com você, mais cedo eu dei a notícia do Elon Musk, né? Trazendo aí aquela questão do Twitter em lançar o serviço verificado de uma forma paga, né? Foi uma forma, ele chamou de dolorosa medida, porém necessária, a questão da assinatura nessa tentativa de encontrar um novo fluxo de receita para o Twitter. Recentemente, né? Até inclusive, acho que a gente falou sobre isso na sua última vez que você veio aqui, acho que foi quarta-feira que a gente falou muito sobre as empresas de tecnologia, né, que tiveram ali uma pressão muito grande, inclusive dos fundos, para realmente fazer cortes e tentar conter ali os custos. Você acha, o Elon Musk, ele sempre muito criticado, às vezes, por algumas, né, ações dele, principalmente depois das demissões aí que ele, meio que, muita gente criticou, que ele falou que aumentou as jornadas de trabalho, ou a pessoa trabalha ou sai, enfim. Mas também eu falo assim, criticar ele é fácil, porém criar um foguete que dá ré, nem a própria NASA conseguiu, né? Tem que ter ali entender um pouco mais a visão dele. Você acha que essa situação, né, do Twitter trazendo aí uma outra fonte de receita, de repente, pode criar aí moda para as outras empresas de tecnologia também começarem a pensar nessa possibilidade? Não, com certeza. Eu acho que essa tem sido uma pergunta recorrente, uma questão recorrente em relação às empresas de tecnologia. Teve uma carta até de um investidor criticando o Google, né, um investidor da Google criticando a empresa, enviado para a empresa essa carta. Preocupado, né, com os gastos excessivos. A gente sempre ouve aquela história de, poxa, você tem mesa de ping-pong, sinuca, fliperama, né, no trabalho, e ainda assim tem um monte de gente que nem vai, fica de casa, né? Poxa, como acionista você se pergunta, né? Pô, será que o emprego dos recursos, do capital está sendo bem feito? Né? Eu acho que é sempre válida essa pergunta. Mas essa tônica já foi dada, né? Eu estou falando especificamente da Google, o próprio Sundar Pichai, o CEO, já falou o seguinte, não, a Google agora vai ter que focar em projetos que são fundamentais para o crescimento da empresa, que de fato tem trazido crescimento para a empresa, né? Nisso está implícito que basicamente é o seguinte, olha, aquilo que não está gerando crescimento, que só está gerando custo, a gente vai ter que meio que cortar, né? Então a gente já ouviu alguns layoffs por parte, layoff é demissão, né? Uma coisa que está sendo muito comentada aqui. Na minha coluna na segunda-feira eu vou postar exatamente um gráfico disso, que nos conference calls, né? Ou seja, quando os CEOs falam para os acionistas e para os analistas, eles mencionaram bastante isso, sobre fazer demissões, tá? Então é uma coisa que a gente espera que venha acontecer nos próximos 12 meses aqui, em especial nessas empresas de tecnologia que tem, às vezes, muitas delas não têm um modelo de negócio bem definido que possa ser lucrativo. Então é algo fundamental. O que o Elon Musk está tentando criar, fonte de receita, também é fundamental, da mesma forma que o Facebook já falou em melhorar os serviços, né? Você pega alguns desenvolvimentos que estão sendo feitos, por exemplo, no WhatsApp Business, né? Especialmente você conseguir não só falar com a empresa, mas eventualmente comprar diretamente online no WhatsApp, ou você ter o mapa ali e procurar no próprio WhatsApp, né? Pô, eu quero um restaurante, onde é que tem um restaurante aqui? Deixa eu mandar um WhatsApp para o restaurante para ver se tem reserva, coisas desse tipo, né? E aí o Facebook eventualmente consegue cobrar por esse tipo de serviço, né, especialmente das empresas que têm o interesse, obviamente, em estar ali e fornecer essa ferramenta para os seus clientes. Enfim, são ideias, eu acho que todas elas são válidas. Realmente o Musk é um cara bem à frente do seu tempo, um cara bastante também excêntrico,
não acerta em todas, mas ele tem um bom track record, tem um bom histórico aí, então tem que respeitar o que ele está buscando fazer aí no Twitter. Né? Uhum. Eu acho que críticas sempre vão existir, né? A gente estava até agora há pouco falando sobre isso. O Gani estava até aqui filosofando, né? Que os haters, na verdade, ou eles amam demais, né, Gani, ali, ou tem inveja de ser o que o outro é, né? É uma admiração profunda. É, uma admiração profunda. O Elon Musk, ele é polêmico. Ele tem realmente os que amam e os que odeiam ele ali, né? Mas, pô, tem que tirar o chapéu pro cara, porque ele realmente trouxe mudanças aí, foi muito visionário em várias questões, não só Tesla, mas muitas vezes as pessoas só lembram da Tesla, né? Eu sempre lembro da SpaceX aí, porque foguete que dá ré, pra mim, merece mais respeito até do que o próprio carro que dirige sozinho, né? Nem a NASA conseguiu, eu sempre falo isso, né? Tem o ponto polêmico dele, mas eu achei ele muito pragmático e realista, né? São medidas que às vezes doem ali, ele foi, né, categórico em fazer um grande corte, mas vamos ver se ele consegue salvar o caixa ali, né, do Twitter em si, né? Tava bem deturpado os números, né? Não, e hoje em dia o Twitter tem muita informação, gente, assim, especialmente para o mercado financeiro, a gente tem muita gente boa ali. A gente usa muito fazendo análise, fazendo comentário. Para quem está começando a investir no exterior, obviamente que tem a barreira da língua, né? Acho que sempre é uma barreira, querendo ou não. Mas tem muita gente boa ali, eu uso mesmo o Twitter como uma ferramenta super útil para mim, temos de análise, tem muitas análises bem feitas, sejam de gestores, pessoas que já trabalharam no front, em trading, pessoas que hoje trabalham muito mais só com a geração de conteúdo, mas então assim, tem muita informação, cara, no Twitter, e eu acho super válido. Sendo honesto, hoje se o Musk me obrigasse a pagar, eu ia acabar pagando, né? Quanto que fosse uma fatura baixa, ele ia acabar pagando para ter acesso ao Twitter, porque hoje, para mim, como ferramenta de trabalho, é super útil. Com certeza. Eu também acho que Twitter, Telegram aqui a gente utiliza bastante, né, como ferramenta de informação. O Twitter você passa um tempo, dá uma sensação que você aprendeu. Você fica 1 hora no Instagram, parece que, sei lá... É diferente. Mais entretenimento. Até porque, olha só, eu falo aqui, né, eu tava vendo, não vai afetar em nada o mercado, é notícia, enfim, mas eu tava olhando aqui uma informação que acabei de ver pelo Twitter, até a Isa que acabou de me mandar. Infelizmente, tem um atentado aqui no Brasil agora, um homem invadiu uma escola, atirou em dezenas de pessoas em Aracruz, é isso, né, Isa? Espírito Santo. Até o momento, as forças de segurança já confirmaram 3 mortos e 9 feridos. O ataque numa escola estadual, Primo Beach, nessa cidade de Aracruz, no Espírito Santo. O atirador ainda está sendo procurado pela polícia. E o Twitter, né, trazendo, eu sempre uso o Twitter realmente ali como fonte de informação. Infelizmente, notícia triste aqui, né, para nós aqui do Brasil. A gente viu até, inclusive, essa semana um caso semelhante aí nos Estados Unidos, né, um atirador Walmart, entrando, né, no Walmart, Bem triste, lamentável a situação, mas o Twitter também como fonte de notícia, e quando é verificado, a morte, né, da Rainha Elizabeth a gente viu. Exato, bem lembrada, Isa, gente, Twitter. Foi assim, na hora. 30 segundos. 30 segundos, né? Twitter ali da família oficial da família real. Da família real, a gente ficou sabendo na hora por conta do Twitter também. Ô Will, pra gente encerrar aqui nossa conversa, considerações finais aí, vou deixar aqui a oportunidade também para você fazer seu convite aí para sua turma, que começa em breve, né, por sinal, da sua mentoria. Quiser falar mais também sobre essa turma aí, fica à vontade. Vamos lá, um ponto, fazer uma provocação aqui, né? Nas últimas Copas, né, de 2010 para cá, a gente teve África, Brasil, Rússia e agora Catar. O dólar sai de 1,75 para 5,30, tá? Numa média aí de valorização de 10% ao ano, tá? Não acho que isso vai acontecer necessariamente, não dá para... Essa valorização média de 10% não quer dizer nada, né? Mas o fato, uma coisa que aconteceu de fato foi que saiu de 1,75 para 5,30, tá? Num prazo aí deu 4 Copas, né? E a Copa é bom porque ela nos ajuda a ter essa ideia de longo prazo, né? Quando a gente fala em 1 mês, 2 meses, a gente nunca sabe muito bem, mas quando a gente fala de 4 em 4 anos, o que aconteceu foi que foi ficando mais caro ir para a Copa, ou mesmo simplesmente quanto que o dólar custava em determinada Copa do Mundo, né? Então a pergunta que fica aí para os nossos espectadores aí, quem que vai alcançar o Hexa primeiro? Será que é o Brasil que ganha agora essa Copa, ou será que o dólar
chega a 6 aí, né? Eu acho que o Brasil tem mais chance, sendo bem honesto, dando minha opinião aqui, né, para essa Copa especificamente. Agora, se a gente jogar para 4 anos para frente, talvez a gente já esteja falando não num hexa do dólar, mas num hepta do dólar, né? Então, acho que é sempre, e aí, reforçar a importância da diversificação global, diversificação internacional, do investimento em dólar, de você conseguir acessar também um mercado que é muito maior e não ficar restrito só ao Brasil, não ficar restrito só a vai ser o Haddad ou não na economia, o que vai fazer, vai degringolar, não vai degringolar. Então, acho super importante você... Uma forma é investindo em conhecimento, né? Então, convidar todos aí do chat para participar desse grupo, dessa mentoria. Vão ter aulas gravadas, aulas ao vivo, tem aula bônus para falar sobre fundos imobiliários no mercado americano, sites super úteis para quem quer começar a investir também. Pô, tem muita ferramenta, o mercado americano é muito grande, cara. Tem muita ferramenta disponível, gratuita. Falar sobre visto também de investidor, né? Para quem tiver um pouco mais de recurso financeiro, é possível, eventualmente o cara cansou do Brasil, pode usar o recurso de visto de investidor. Vão ter alguns professores convidados, tem Telegram, tem acompanhamento durante 90 dias. Então, cara, é um produto bem completo que para quem quer investir no exterior e não quer mais ficar suscetível somente a essas notícias que a gente vê rondando o nosso dia a dia aí no Brasil, que cansam, né? Cara, é um primeiro passo aí para um passaporte para começar a investir no exterior. Então, convido todos vocês, aí tem o QR Code na tela também, então convido todos vocês a participarem, acho que vai ser bem legal. Quero poder ajudar o máximo de pessoas aí a falar um pouco sobre como são as coisas aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando agora, e como é que funciona o mercado de investimentos aqui. Maravilha! Quero agradecer o William Castro Alves, sempre muito bom um papo aqui contigo, obrigada. Palpite para o jogo de segunda, Will? O Brasil ganha, né? O Brasil tem toda a chance de ganhar, apesar com Daniel Alves, sem o Neymar, realmente vai fazer falta, né? Mas a gente tem bons jogadores e eu gosto muito do Tite, já foi campeão com o meu Grêmio, é um cara que organiza bem time, enfim, então acho que a gente ganha. Vamos chutar aí um 2-1 para ser mais tranquilo, mais pé no chão, de repente. Tá certo, vou anotar aqui então. Depois a gente avalia aí se o Will tá manjando bem de futebol. O Gani não manja nada aqui, por Nem sinal. sei quem vai jogar. Brasil e quem? Acho que é Suíça, né? Suíça não é banco? Olha lá. Will, eles passam vergonha, mas virou meme nosso aqui interno já. Mais cedo o Felipe estava aqui comigo, aí ele fez uma pergunta aí, né, pro Gani do Richarlison, ele nem sabia, falou que achou que era aquele que jogava no São Paulo. Aí o Felipe perguntou, fez o sinal do pombo, já até virou figurinha aqui do nosso grupo interno aqui, o Felipe tentando. O Gani tava de pijama e pantufa ontem na hora do jogo. Copa do Mundo é uma das coisas mais chatas que inventaram. Gani, para de ser chato, vai. Pô, tenta ser leve, tem coisas boas na vida também. Vamos, né? Olha lá a cara dele. Eu vou ver a NFL. A Copa é uma exceção do mercado. A Copa que tá mostrando... a Copa que tá mostrando que quem lacra não ganha jogo também, né? A Alemanha aí tomando o Japão, né? Você viu só? Pô, você tá bem hoje, eu vou pegar várias frases, hein? Dá crédito, viu, Gani? Por favor, hein? Autor, o Will tem várias frases. O Will, se você pegar lá, eu sempre brinco aqui que ele filosofa, sempre vai colocando letras de música, né? A cada artigo dele, né? Me dê motivos. Uma artista. É um artista. Estamos aqui com artistas. O Will músico da frustrado, música. mas tudo bem. Beijo, Will. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Beijão, gente. Valeu. Tchau, tchau.